Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Ela diz assim: Oi André, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Espero que com você também. Desconsidere esse e-mail caso as respostas sejam relacionadas só com relacionamentos. E a minha falta de conhecimento disso, né? Mas caso não seja só isso, gostaria que me desse uma luz do que vou falar e que eu própria nunca entendi e continuo não entendendo. Ao terminar com um moço que eu tava, te achei no YouTube. Minha querida, o povo me acha nos momentos mais conflituosos pelos quais eles passam. Gostei muito de você. Muito obrigado, minha querida. Mas nem é sobre ele que quero a luz. É sobre mim. Acho que por não ter tido uma boa estrutura familiar, isso sempre influenciou em tudo em minha vida. E só agora, com 26 anos, sei lidar com isso e não vou deixar que influencie mais. Que bom que você conseguiu, então, ao menos distinguir, né, essas situações, percebê-las, porque muita gente não as percebe nunca. Eu, desde pequena, tive um pai que sempre falou que minha mãe não gostava de mim. Nossa. Morei com meu pai e minha mãe até os 17 anos na mesma casa. Mas como eu fui ficando adolescente e cada dia mais a convivência com minha mãe se tornava insuportável, comecei a beber, fumar escondido, ficar menos em casa. Aí eu fui morar com minha irmã em outra cidade, que por sinal é tudo na minha vida, pois minha irmã teve que ir morar nessa cidade ao passar no vestibular. Hoje vejo que o meu pai nunca deixou minha mãe me corrigir. Sempre falou que ela nunca ligou para mim e para ele. Nunca ligou para mim e para ele. E sim só para minha irmã. Que ela trata a minha irmã de um jeito muito diferente, etc. E hoje vejo que isso não é legal de um pai ficar falando. Não é? Isso aí eram coisas que, por exemplo, os pais têm que conversar entre eles. Nunca entre colocar os filhos, principalmente filhos que não têm, não é? A criança, meu Deus do céu, a criança não tem, não é, gente? Cabeça, não tem critérios para analisar ou para lidar com determinadas situações, lidar com rejeição, lidar com tudo isso, não é? Então joga um peso, joga como se a criança já fizesse parte de... Ai, não. Porém, sei que é verdade quanto à grande diferença de tratamento por inúmeras coisas. Depois de uns dias do Natal, perguntei à minha mãe por que eu e minha irmã somos tratadas com tanta diferença. E ela me disse, em forma de pergunta, se quero me comparar com minha irmã. Abre aspas, ou seja, né, a pergunta que a mãe fez a ela. Você acha que você é igual à sua irmã? Pessoas diferentes são tratadas diferentes. Nossa. Enfim, quando era pequena, eu era uma criança. Sim, né? Eu também. Quando eu era pequeno, eu também era criança. Tô brincando. Às vezes, sem fazer nada, ela me olhava com reprovação. Ela não tem paciência comigo nenhuma. Eu não tenho defeitos físicos, sou bonita, risos. Ai, minha querida, que horror, né? Só me falta uma mãe agora começar a destratar filho porque acha que é o filho ou a filha é feio. Ai.
Bom, não duvido que tenha isso nesse mundo, né? Esse mundo velho sem porteira, eu não duvido que isso aconteça. Também não tenho problemas mentais. Ai, que horror. Não sou lésbica, abre parênteses, não sou nada contra, mas em alguns pais a aceitação é mais difícil. Não uso drogas, nossa convivência por alguns dias, Natal até Ano Novo, já é muito difícil. O penúltimo Natal nem fui. Resumindo, ela só não me aceita mesmo. Queria então que você me falasse como eu me sentir uma pessoa sem ter sentimentos de rejeição, desamor e vinda de uma família tão desestruturada, onde o pai sempre jogou a filha contra a mãe e a mãe realmente não sabe amar essa filha. Daqui para frente vou mesmo deixar que isso não influencie em nada, mas se puder dar um conselho, obrigada. Olha, minha querida, você diz assim, não é? Sem ter sentimentos de rejeição. Não. Eu entendo o seu raciocínio, eu entendi o que você disse, mas assim, ó, deixa eu só esclarecer uma coisinha aqui. Sem ter sentimentos de rejeição, né? Sem ter... Como eu me sentir uma pessoa sem ter sentimentos de rejeição? Veja bem, se você foi de fato rejeitada, né, eu tenho que falar a partir do seu relato. Você está dizendo que foi uma pessoa rejeitada pela mãe. Então, você vai ter o sentimento de rejeição, sim. Tá? Vamos ter sim. Tá? Vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo aqui. Agora, eu tô falando... Ai, André, que horror, tá falando isso pra menina. Sim, gente. Pera lá. Todos nós já fomos rejeitados. O que muda é quem nos rejeitou. Mas todos nós fomos rejeitados. E não me venha dizer que não. Quem não foi, vai ser. Ai, André, que horror. Verdade. Quem não foi, vai ser. Você vai pedir um emprego, você não vão te dar a vaga. Você foi rejeitado. No seu aspecto profissional, mas foi. Escolheram outra pessoa e rejeitaram você. Você vai ser rejeitado em âmbito profissional, como eu acabei de dizer. Por vezes você vai ter um currículo impecável e vai ser rejeitado. Vamos, né? Eu não fico aqui, o mundo fantástico de Bob, não. Realidade. A realidade nua e crua aqui, na nossa cara. A gente tem que lidar com ela. Então, por vezes você vai ter um currículo impecável e vai ser rejeitado. Sim, profissionalmente você foi rejeitado. Você não foi chamado para aquela vaga. Vai ser rejeitado na escola? Vai. Vai. Tem professor que vai rejeitar aluno? Vai. Não é? Vai dar atenção mais para um aluno do que para outro? Vai. Vamos ser rejeitados no sistema de saúde? Vamos. Vamos sim. Por vezes seremos rejeitados ao adentrarmos numa loja. Não é? Aquela outra pessoa, só porque ela é conhecida na cidade como a que tem o dinheiro, a que tem não sei o quê, que sempre se veste muito bem. Você até tem o dinheiro, entende? Mas você não é tão conhecida, você trabalha no chão de uma fábrica, entra na loja, a vendedora mal olha para você e vai atender a outra. Você foi rejeitada. Então, rejeição acontece. Quem não foi, que eu duvido, vai ser. Mudam-se os níveis de rejeição. Entende? É óbvio que ser rejeitado pela mãe, que representa todo o carinho e o afeto,
é algo que é traumático. Diferente de você ser rejeitado pela vendedora que preferiu atender a outra. Você está, desculpem o termo, mas você está cagando e andando para aquela vendedora. Diferente de você ser rejeitado por aquela que te deu a vida, te trouxe a vida. Então, é lógico que eu estou falando que existem níveis de rejeição. E eles podem ser mais e menos traumáticos. Mas a rejeição está aí, no nosso dia a dia. Nos cercando sempre. Então, quando você diz assim, eu quero, como eu me sentir uma pessoa sem ter sentimentos de rejeição. Não tem como a gente ser uma pessoa sem ter os sentimentos de rejeição. Nós fomos rejeitados. E aquela situação nos trouxe, sim, determinados traumas. Agora, tem como eu lidar com isso. Ninguém quer ser rejeitado. E a rejeição, ela nos trazem reflexos muito complicados. Agora, quando, em outros vídeos que eu falei de rejeição, tem um, acho que especificamente eu falei de rejeição. Tem gente que não entende o que eu estou querendo dizer, então talvez agora nesse aqui eu esteja querendo me fazer entender ainda mais. Porque eu falo que a gente tem que tirar um proveito da rejeição. Aí tem gente que não entende. Quer tirar proveito? Rejeição, é negativo. É o que eu estou dizendo. É negativo. Lógico que é. Quem que em sã consciência quer ser rejeitado? Não vejo a hora de ser rejeitado. Uhul! Hoje eu vou ser rejeitado. Oh, delícia! Ninguém quer ser rejeitado. Óbvio que não. Aliás, fazemos de tudo para sermos aceitos e não rejeitados. Fazemos de tudo para sermos aceitos e não para sermos rejeitados. Então, óbvio, não queremos a rejeição, mas ela acontece. É aí que tem que entrar a nossa autoria. É aí que eu digo, sim, aquilo de repente nos deixou marcas, aí a gente... Mas é o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, o grande mestre e filósofo Sócrates. Meu Deus do céu, conhece-te a ti mesmo. É aí que a gente tem que saber. Você disse assim, olha, hoje eu sei lidar com isso, eu sei enxergar. Ótimo! Você sabe lidar, você sabe enxergar, você sabe perceber. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes nós temos atitudes que são inconscientes, a gente nem está percebendo que a gente está tendo uma atitude que, na verdade, essa atitude está sendo reflexo daquele trauma da rejeição. Por eu ter sido rejeitada por minha mãe, eu acabo cometendo isso. Só que tem gente que nem percebe, isso aí é tudo coisa inconsciente. Agora, quando a gente começa a tomar consciência, como você... eu estou sabendo lidar. Quando a gente começa a tomar consciência, tem gente que, quando alguém cobra, escuta, mas você fez isso pra mim, não sei o que, é que eu sempre fui rejeitada. É isso que eu falei no outro vídeo e um monte de gente não entendeu. Que nós não somos só reflexo. Um espelho que reflete. Sim, é óbvio que eu sei das influências do inconsciente, de subconsciente. É óbvio que eu sei de tudo isso. Porém, quando a gente faz esse mergulho no conhecimento, quando a gente busca, quando alguém nos cobra sobre determinados... Escuta, mas você foi muito grossa comigo, não sei o que, você já veio com 4... sabe por quê? Porque eu sempre fui rejeitada. Aí a gente se faz de vítima. É aí que eu quero dizer que tem gente que prefere se colocar no papel de vítima. Eu sou assim mesmo, e quem que quiser que me aceite desse jeito, porque eu nunca recebi amor, então você não vem querer que eu te dê amor, porque eu não vou dar, porque eu sempre recebi desamor. Minha mãe nunca me deu carinho.
Minha mãe sempre preferiu a minha irmã. Então, não. Eu, sim, sofri o sentimento de rejeição. Sofri. Porém, como autor da minha história, você como autora da sua história, eu recebi a rejeição, mas nem por isso eu vou, refletir aquilo. Foi uma situação que me traumatizou, que deixou marcas em mim. Mas agora, eu olhando a situação, eu me conhecendo, eu me coloco agora na situação, eu não quero transmitir, e eu não quero transmitir aos outros os reflexos dessa situação que foi traumática, sim, que me deixou marcas, sim, mas que agora eu estou querendo curar. Ficam as cicatrizes, então por isso que são traumas, as cicatrizes ficam, mas eu daqui para frente, já que eu enxerguei essas situações, eu daqui para frente, eu conduzo a minha história. Eu conduzo. Por exemplo, eu fui rejeitado num emprego, foi rejeição, não foi? Ora, se a partir daí eu começar a não querer mais procurar emprego porque não quero ouvir um não, está me entendendo? Então, quer dizer, eu me torno um vagabundo, eu me torno uma pessoa porque eu sento em cima do trauma e eu me vitimizo. Eu uso aquela situação que foi traumática, porque eu me esforcei horrores, eu fiz todos os cursos, eu estudei, eu era o primeiro da turma e me rejeitaram profissionalmente. Tá, uma empresa te rejeitou. Um analista de RH te rejeitou. Não significa que outros rejeitarão. Agora, tem gente que vai, diante daquilo, usar aquela situação para decretar o seu fim e vai sentar em cima daquele trauma e permanecer nele. Então, a pessoa não continua, a pessoa não progride, a pessoa não avança. Pelo contrário, ela vai definhando, se fazendo de vítima de todo aquilo. Aquela situação é um peso que vai fazendo com que ela vá se curvando, ela vai definhando. Ela vai murchando, ela vai morrendo naquele aspecto. É isso que eu quero dizer a você. Então, sim, sofremos rejeição? Sim, sofremos. Não tem como negar. Agora, quando a gente analisa, e o que eu vou fazer daqui para frente, aí é diferente. Eu não sou só um reflexo. Então eu reflito, eu jogo em você as coisas que refletiram em mim. Entende? Que eu recebi. Então, eu recebi rejeição, eu reflito isso em você. Tem determinadas coisas que a gente reflete sem perceber. Que são todas as influências inconscientes, subconscientes, todas essas coisas que a gente acaba refletindo sem perceber que a gente está fazendo. Mas quando alguém nos dá um toque, quando alguém nos... É por isso que tem gente que cobra alguma coisa de nós, fala nossa, a gente se sente extremamente ofendido, porque a gente tem medo de enxergar de fato que nós estamos agindo daquela forma como a pessoa nos disse que a gente estava agindo. E quando a pessoa nos diz, por isso que as críticas, muitas vezes, algumas críticas, elas têm que servir como um alerta, para que a gente possa refletir sobre as nossas próprias atitudes. Para que a gente possa perceber, talvez a crítica sirva como um sinal, sonoro, um alerta, que nos indicam determinadas coisas que a gente de fato estava fazendo, mas nem estava se dando conta que estava fazendo. E aí a gente tem um posicionamento diante disso, para que a gente melhore, para que a gente progrida, para que a gente avance, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Estamos neste processo evolutivo e devemos buscar este crescimento e esta evolução e este progresso pessoal na nossa vida. É isso, minha querida. É isso que eu tenho para falar sobre rejeição. É isso que eu tenho para falar para você.
Não sei se atendi às suas expectativas, mas é isso que eu tenho para dizer. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, onde eu publico meus textos e de todas as sessões aqui do canal Ponto de Vista. Muito obrigado, muito amor no coração. Principalmente a você, minha querida. Muito amor no seu coração. Viu? Não decrete ou não se veja como uma pessoa inferior só porque outras não souberam te amar. Tá? Perceba que o seu valor existe em você, independente do quanto amaram ou não você. Muito obrigado e um forte abraço.